agora é o seguinte, só que esse aqui é o P, gente. E para mim aproveitar o meu tecido, eu vou ver se eu consigo encaixá-lo melhor assim. Porque se eu encaixar ele assim, ó, ele vai ficar muito mais largo, tá vendo? Ó? Porque ele tem uma abertura aqui nas costas e tal, que faz a cintura e tal. Então, aí o que eu vou fazer? Vou aproveitar ele da melhor forma possível aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, gente, isso é uma noção. Não é que eu vá fazer dessa forma, eu estou dando para vocês um meio para um fio. Então eu sei que aqui eu cortei um P. Tá? Esses tecidos que tem corte no meio tem que ficar muito atento, gente, para vocês às vezes não dar encaixe, tá? Dependendo da estampa aqui, se eu inverter dessa forma aqui, ó, isso é outra dica. Não posso fazer. Dependendo do tecido, eu estou pondo aqui que eu estou fazendo isso aqui num tecido branco. Se eu estivesse fazendo isso aqui num tecido branco, estaria ótimo, tá? Mas se tivesse uma estampa que fosse floral, eu poderia inverter as flores se eu fizesse esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Mas eu estou mostrando para vocês no tecido branco. Então prestem bastante atenção no tecido. É bom esse tipo de coisa acontecer, que aí vocês já vão pegando algumas manhas, até de corte mesmo. Aqui tem uma manha. Se você inverter alguns detalhes do tecido, quando você terminar a tua peça, que você cortar, você vai ter perdido o seu tecido inteiro. Tá? Você vai ter perdido o seu tecido inteiro. Imagina isso aqui se fosse um estampado. Uma renda de lado, aí, igual eu já mostrei aí, que tem um lado para cortar. Não daria para ter um aproveitamento dessa forma. Mas esse aqui num tecido branco seria a mãe, né? Seria... Então esse aqui é o P. Vocês lembram que eu cortei lá no meio um P? Essa aqui eu vou colocar costas. P. Costas. P. 2. Aqui eu já tirei um vestido P. Para que eu tenha um vestido P completo, daquele corte que eu comecei lá, eu teria que ter aqui, tá? Para que esse vestido P estivesse todo o corte dele completo, eu teria que ter mais um molde desse. Tá? Vocês lembram que eu deixei lá um assim? Pois é, eu precisaria da outra lateral. Tá? E eu tenho que prestar atenção nos detalhes do sentido, tá? Porque tem a lateral direita e tem a lateral esquerda. Tá? Então é o seguinte, se você estiver cortando um tecido que não determine um lado, vocês têm que prestar atenção se você cortou a direita ou se você cortou a esquerda. Senão pode cortar o contrário, tá? E ficar com duas lateral, tá ok? Então vocês têm sempre que lembrar isso aqui para vocês, ó. Se eu tivesse com um tecido, isso aqui que não estava programado de eu dar essa dica. Se eu estivesse com um tecido estampado, eu não poderia ter aproveitado o corte da forma que eu aproveitei. Tá? Eu não posso atravessar cortes sobre o tecido, sempre no fio. Tá? Ah, mas pode dar uma tombadinha? Às vezes a gente dá. Mas consequentemente, como a trama do tecido é assim, quando você costura ele arrebenta. Quem não pegou um vestido aí, ficou na mão, meio na mão na festa aí. Né? Isso acontece muito com calça leque. Tá? Então é uma dica que eu vou dar para vocês aí. Bom, então aqui vocês entenderam. Eu fazendo com os 3 metros que eu separei aqui, todo o risco, e vendo aqui, eu vou saber quanto me falta de tecido. Tá? Então se o tecido aqui não deu para me cortar os 3 tamanhos, eu tenho que cortar os 3 tamanhos. Né? Para que eu tenha uma noção de tecido. E eu tenho que multiplicar esses tamanhos pela quantidade do meu cliente pede. Então eu cortei aqui 3 vestidos. Quando eu terminar o meu corte, que eu colocar todas as outras partes, eu não vou continuar com isso aqui, que eu colocar todas as partes, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que multiplicar essas partes, né, pelo meu pedido. Então, o interessante é você saber, vamos dar uma repaginada aqui. O que é interessante você saber? Mesa, tá? Isso é uma manha, tá, gente? Então eu estou só adaptando, para você fazer um risco como esse. Mesa, tá? A medida da largura, do rendimento, ou seja, se o seu tecido rende 3,20 metros, então você tem que ter noção, tá? A medida da largura, beleza. Aí eu vou planejar o corte sobre um papel, também nas mesmas proporções ao qual eu vou cortar o meu tecido, tá?
Beleza. Tenho essas informações? Tenho. Beleza. Então eu vou comprar um papel na largura, eu vou providenciar um papel na largura e no comprimento do tecido que eu quero comprar. E vou planejar o corte. Então, antes de eu comprar o tecido, eu sei quanto de tecido eu vou comprar e quanto é que eu vou perder. Tá? Então, eu já tenho uma noção de perda. Outro interessante, legal, se você quiser saber o quanto que te custou cada vestido desse, é simples. Depois que você comprou, aí você fez isso, você vai lá e compra 1 quilo desse tecido e traz para sua mesa. Você comprou ele por quilo, ele rende 3 metros. Só que cada corte desse aqui que você está tirando, está te jogando uma parte do seu dinheiro fora. Como é que você vai saber quanto você está aproveitando desse tecido? Simples. Você pega toda essa sobra do quilo, coloca sobre uma balança e você vai saber o quanto é que você está perdendo antes de começar o corte. Tá? Isso é interessantíssimo, é fácil, parece complicado, mas não é. Se você fez esse risco aqui e guardou ele como deveria guardar, né? Igual eu mostrei aqui, se você foi lá, pegou esse tecido aqui, tá? Esse papel aqui que você fez seu risco, né? Já planejou o seu corte todo, já prestou atenção aqui, olha, o sentido do meu tecido, as estampas. Ah, Ju, esse vestido aqui tem uma estampa que é uma montanha. Ah, ele tem as montanhas aqui, ou ele tem isso aqui. Se você inverteu isso aqui, e essas montanhas vão ficar contrárias. Aí você perdeu isso aqui, vai ter que cortar outro, tá? Vocês têm que ficar atentos. Ah, mas é uma renda, e essa renda tem um detalhe assim. E se você corta um para um lado e o outro para o outro, você vai perder essa renda. Seu vestido vai ficar ridículo. Então você tem que ter atento a esses detalhes para poder fazer. Eu fiz sobre uma lógica de um tecido branco, preto, de uma cor só. Então nesse caso, eu posso fazer esse tipo de adaptação. Caso contrário, eu teria que fazer os dois para o mesmo lado. Mas aqui eu estou aproveitando bastante o meu tecido. E a gente está falando aqui de aproveitamento. Beleza? Então, eu fiz o meu corte, tá? E aí agora ele tem lá os 3 metros, eu vou pegar aqui a minha coisa. Fiz um corte com os 3 metros lá, com a informação do seu Zé lá. Né? O seu Zé me informou, falou comigo, olha, minha malha aqui, ó, ela encolhe tanto por cento. Eu guardei o meu papelzinho. Eu não sou bobo nada, eu já fiz o meu risco aqui. Eu não só usei esse papelzinho para mim poder fazer o cálculo, não. Esse papelzinho para mim ele não tem só esse sentido. E agora eu comprei o meu tecido, o meu quilo de tecido. Agora eu já estou com o meu corte. Vou pegar aqui. Estou aqui com a minha mesa, com tanto de corte aí, ó, tanto de camada. Eu sei que aqui tem tantos bolsos. Tá? Então beleza, já está todo o meu tecido aqui, já está todo encolhido, todo no tamanho que eu planejei o meu corte. O que eu vou fazer? Vocês lembram do papelzinho? Eu sei que é pequeno aí. Bom, quem é pequeno tem um problema sério para riscar. Utilizam giz. Tem algumas pessoas que é mais esperta, usa caneta, só que mancha o tecido. Então por que é que eu guardei o meu papelzinho? Justamente para isso, para eu cortar, para que eu possa cortar. Então eu vou pegar o meu papelzinho, vou colocar um pouquinho de adesivo colante, beleza? Vou dar um tempinho e depois eu vou vir com o meu papelzinho, vou abrir sobre o meu corte que está na mesma largura do meu tecido, vou abrir lá, então vou pegar o meu pedacinho de tecido aqui, o meu tecido está lá estendido na minha mesa. Já está todo certinho, igual vocês viram aqui, ó. Né? Tá tudo lá, uma camada em cima da outra, tudo certinho. Já respeitei o meu encolhimento, tudo direitinho. Né? Porque o seu Zé me falou que a malha dele encolhe 6%, eu coloquei 6% além do meu tecido. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu papelzinho. Por quê? Porque eu já risquei, já está tudo facinho para mim aqui, ó. Já está todo o desenho aqui. Né? Então isso aqui, gente, é uma manha que a indústria usa, que a gente aqui, você em casa não sabe, ó. Agora o que eu vou fazer? Agora que o meu desenho está ali, ao invés de eu sair cortando e ajeitando, não, eu já estou com todo o meu pedido calculado, já sei quanto que rendeu, já sei quanto que pesou, final, tá? Já estou com o meu risquinho, que eu já coloquei lá, né? Ó,
Beleza. Agora eu meto a minha talhadeira em cima do meu papel. E aí vocês vão ter um corte dessa forma aqui. Bom, ó, e esse papel, e esse tipo de cola, Júlio, faz mal pro tecido? E agora? Tá colado? Vai ficar pegando? Não. Depois que eu terminei o meu corte, né, eu mandei pra minha costureira lá, tá normal, o tecido não manchou nem nada, tá tudo aí certinho. Tá? Então é assim que se corta industrialmente. E é assim que se planeja cortar de forma simplificada, para não perder muito, tendo estimativa de começo, estimativa de corte, visão do corte antes de começar a fazer ele. E a gente corta em grande quantidade. Tá? Então, você que está pensando em estar trabalhando, fazendo uma peça para vender, a dica que eu vou dar para você: a sua mesa não pode ser menor que a proporção dos rendimentos do seu tecido. Senão você vai trabalhar encaixando um pedacinho aqui e jogando outro pedacinho ali fora. E você não percebe, mas a sua peça fica mais cara, você tem um menor aproveitamento e nenhuma indústria trabalha dessa forma. Isso é um corte que é utilizado por empresas. Por quê? Para sanar e diminuir os cortes. E por isso é que você não consegue entender porque tantos detalhes que alguém consegue vender mais barato e você às vezes não consegue chegar ao preço mesmo. Porque talvez você está julgando um cabo de tecido fora. E é relevante. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, né? Vocês tenham tido pelo menos uma noção de um meio para trabalhar, tá? Que antes de você comprar o tecido, se você tem todas as informações de medidas do tecido, de rendimento, né? Isso serve para corte plano, Júlio? Serve. Serve para qualquer tipo de corte. Isso é uma adaptação e hoje a gente tem meios diferentes para trabalhar. Mas antigamente, o que mandava mesmo no corte eram os talhadores. Eu tive a graça e o prazer de trabalhar com um talhador muito bom e que durante um tempo me passou alguns dos conhecimentos dele. Isso aqui é um processo industrial olhado de forma simples. Mas esse processo industrial que você vê aí, saiu de pessoas assim, que tinham noção de aproveitamento, que tinham noção de encarte, que sabia aonde aproveitar o tecido. Tá? E isso pode dar para você uma noção, antes mesmo de você comprar um tecido, quanto é que vai te custar, quanto é que você vai poder vender, quanto é que vai render o seu tecido. Então, são dicas que eu sei que parecem complexas, e às vezes é difícil para mim falar para vocês algumas coisas, porque são coisas difíceis, né? Mas eu não estou com pressa. Eu falo aqui para pessoas simples, que querem fazer as coisas e querem começar. A costura, ela tem espaço para todo mundo, ela tem espaço para novas pessoas, tá? Mas também tem seus riscos. E um dos riscos é jogar tecido fora, tá? Então, não é a mesma coisa de cortar uma peça. Desculpem eu estar falando muito aqui sobre isso, mas é isso aí. Dona Dulce, dá um tchau para mim, que hoje a senhora foi cameraman. Tchau, pessoal. Como é que foi a sua experiência de cameraman? Não sei. Estava de castigo aí, né? Um pouco. Então tá bom, é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir os vídeos, muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por se inscrever no canal. Tchau!